Olá, tudo bem? Hoje, dia 14 de fevereiro, e o tema da devocional é talentos. A leitura bíblica encontra-se em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, e o versículo-chave está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: No Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. Certo jovem relatou uma situação em que aprendeu a ter dedicação e perseverança. Quando ele ficou responsável pela aparelhagem de som da igreja da qual fazia parte, ele não tinha conhecimento prático nenhum da tarefa e buscou informações na internet e em livros para aprender a manusear os equipamentos. Mesmo errando no começo, ele persistiu, conseguiu superar os desafios e passou a dominar os procedimentos. Assim, pôde garantir o bom funcionamento dos aparelhos da igreja. Que grande lição ele aprendeu! Ao ouvir o relato desse jovem, lembrei da parábola de Jesus sobre os talentos, que está na leitura bíblica de hoje. O jovem a que me referi esforçou-se para lidar com a responsabilidade recebida, recusando-se desistir diante das dificuldades. E nós, como reagimos ao receber talentos ou tarefas, encargos ou bens? Em sua soberania, Deus distribuiu seus recursos às pessoas e cada um precisa decidir que uso fará deles. A melhor aplicação sempre será aquela que beneficia o próximo e enaltece a Deus. Mas muitas vezes deixamos que medo, egoísmo e conflitos desviem a nossa atenção e nos levem a esquecer quem nos encarregou a tarefa. Como na parábola, é fácil encontrar desculpas para cruzar os braços. Talvez as mais comuns sejam a sensação de estar sozinho ou a dificuldade em ver sentido naquilo. E isso é um problema vivenciado em várias áreas, não somente no âmbito de uma igreja. Mágoas, atritos e problemas abrem caminho para o desânimo. E aí não falta mais oportunidade para enterrar o talento. Quais são os recursos e tarefas que você tem em suas mãos? Lembre-se de que Deus é quem os entregou a você. Por isso, a despeito de todos os empecilhos que possam surgir, lembre-se do encorajamento especial que o apóstolo Paulo ofereceu em relação ao trabalho para Deus. Fique firme, inabalável e sempre dedicado, pois o Senhor garante os resultados que Ele deseja. A melhor forma de investir os talentos recebidos é usá-los para promover a obra de Deus. O que você tem nas suas mãos? O que Deus tem te dado? Qual é a capacitação que Deus confiou a você? Todos nós temos talentos e dons que Deus mesmo nos abençoou e nos presenteou com isso. Se você está acompanhando a leitura bíblica anual, que geralmente as igrejas incentivam a fazer, e como eu já disse, a minha mãe, a missionária Késia, ela tem um canal aqui no YouTube também, que você pode acompanhar ela lá. Ela está fazendo a leitura da Bíblia todos os dias, e na leitura de hoje e de ontem, nós estamos estudando o capítulo de Êxodo, que está falando exatamente dos artesãos, né, que construíram ali as roupas, as vestimentas do tabernáculo, as roupas sacerdotais, e todas as vezes que Deus usa o termo ali para poder falar da habilidade que Ele confiou naquelas pessoas, Ele vai falar que Deus encheu eles com o Espírito, com aquele talento, né, da criatividade, da capacitação. Então é Deus que nos enche com o talento, com o espírito de sabedoria para ensinar, com o espírito de misericórdia para ajudar outras pessoas. É Deus quem dá esse talento, né? Deus que escolhe alguns para pastores, para mestres, para líderes e por aí vai. Então o que Deus tem confiado nas suas mãos? Mas você pode falar assim, mas eu não consigo fazer nada de diferente, eu não consigo fazer nada de especial. Meu irmão, minha irmã, se você tem joelhos e você tem um coração, uma boca com a qual você consegue adorar a Deus, você consegue orar a Deus, você já vai estar fazendo o maior ministério que pouquíssimas igrejas têm tido a habilidade de conseguir manter na ativa, que é uma vida de oração. Então, ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos, né? Se motive, vai lá, chama os irmãos para orar junto com você. Se você tem condições financeiras,
ajude quem você pode ajudar, né? Se você consegue varrer, se coloca à disposição para ajudar a limpar o templo da igreja. Se você consegue servir alguém com o seu tempo, ensinando um conteúdo que você sabe, seja de matérias da escola, seja de informática, de computação, dedique um tempo para você abençoar vidas, né? Como nós lemos no devocional, ajudar o próximo e glorificar a Deus. Essa é a ideia dos talentos que Deus nos deu. Mas aí é você que tem que saber o que Deus confiou nas suas mãos. Que talento você tem, né? Tem uma frase atribuída a Francis Schaeffer que ele diz o seguinte, que ele diz assim: você não pode fazer tudo, mas você não pode ficar sem fazer nada. Então a ideia é exatamente essa, né? Deus nos capacitou, Deus confiou talentos nas nossas mãos. É claro que a gente não pode fazer tudo, nós não conseguimos agradar todo mundo, nós não temos todos os talentos. Algumas pessoas têm a capacidade de pastorear e eles têm que pastorear. Outros têm a capacidade de ensinar, então eles são chamados para ensinar. Outros são chamados para servir de outra forma, para ser missionários em outro lugar. Outros são chamados para, no seu trabalho, né, no cotidiano, na rotina do dia a dia normal ali, você glorificar a Deus, seja como uma doméstica, seja como um empresário de sucesso, seja como um empresário que está começando, seja como um professor, seja como um mecânico, enfim. Deus, ele confiou talentos na sua mão e você deve fazer isso para a glória de Deus. Então como que você faz isso? No seu trabalho, não roubando, não mentindo, né, testemunhando da glória de Deus. Eu quero dar um exemplo rapidamente aqui para você. Uma vez eu ouvi uma história de um rapaz que ele era pintor. Ele foi pintar então um barco de madeira, que ele foi chamado para pintar um barco. E aí ele foi indo, pintando, quando de repente ele reparou que no casco do barco tinha um pequeno furo ali. E ele já tinha trabalhado com marcenaria antigamente. Ele falou assim, cara, não vai me custar nada, eu tô aqui já, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. E ele pegou, arrumou ali aquele barco, e aí pintou ali por cima, e tudo bem. No outro dia, o dono do barco liga desesperado para ele, agradecendo. Nossa, eu tenho que te agradecer demais, porque foi você que consertou meu barco. De manhã cedo, quando eu fui dar uma olhada no barco para ver como é que ele estava, o barco não estava mais ali no cais. E a minha filha tinha entrado no barco, já estava longe com o barco. E eu comecei a desesperar e comecei a gritar por ela, mas o barco não afundava. E quando ela conseguiu voltar, quando ela conseguiu retornar, eu reparei e eu vi que estava consertado. Então eu queria te dizer que Deus te usou para salvar a vida da minha filha. Já pensou se minha filha começasse a ir com o barco lá para dentro e o barco afundasse? Minha filha não sabia nadar. Então eu queria te agradecer porque você fez muito mais do que você foi pago para fazer. Então esse é um exemplo prático de como que nós podemos glorificar a Deus e abençoar a vida de outras pessoas no nosso trabalho. A gente pode sempre ajudar com um pouco mais, a gente pode sempre fazer o nosso melhor, e é isso que nós temos que pensar, né? Fazer tudo para a glória de Deus, para abençoar a vida dos irmãos, do próximo, e que Deus possa nos usar em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor coloca talentos na nossa mão, e o Senhor, ó Deus, é quem nos capacita para usarmos, ó Deus. Mas o pecado muitas vezes corrompe o nosso coração e nós usamos esses recursos para outras coisas, para nós mesmos, para o egoísmo. Então, Deus, perdoe em nome de Jesus o nosso egoísmo, perdoe as nossas falhas, ó Deus, as muitas vezes que nós escondemos os nossos talentos e não usamos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a melhorar em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você use os talentos que Ele confiou para você todos os dias para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.